Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje falando de acabamentos. Pessoal, no dia 10 de agosto de 2017 nós postamos um vídeo, o primeiro vídeo tratando do assunto acabamentos, falando de lixa e lixamento, ok? Dando continuidade a esses vídeos, que são vídeos iniciais, são vídeos introdutórios ao assunto, porque é um assunto bem amplo. A gente vai abordar alguns recobrimentos, os recobrimentos mais comuns usados para fazer acabamento. A gente está falando aqui não de substâncias que se entranhem na madeira, mas sim nós vamos falar de substâncias que da superfície da madeira produzem uma capa, uma cobertura acima da superfície da madeira, para deixar a madeira protegida e deixá-la mais bonita, para embelezá-la, ok? Nós vamos cobrir nesse vídeo 4 substâncias, existem várias outras, mas nós vamos tratar dessas aqui, 3 delas porque são muito comuns, de utilização muito comum, e uma porque tem uma utilização especial e muito interessante, tá? Quem são esses caras? As estrelas do show de hoje são a goma laca, também conhecida por asa de barata por alguns, a seladora, o verniz nitrocelulose e o verniz PU. A gente vai falar de cada um deles introdutoriamente e vamos falar de um conjunto deles para explicar algumas diferenças, algumas relações entre eles, ok? Então vamos lá. Primeiro cara, a goma laca. Este cara aqui, ó, certo? Por que a gente está falando dele, né? Porque a goma laca, dentre essas substâncias, ela é a única, dentre as que eu vou citar aqui, que do ponto de vista químico é neutra, tá? Então, se você vai preparar, por exemplo, um móvel para uso de uma criança, tá? Eu recomendaria o uso da goma laca, porque quimicamente ela é neutra, ok? De onde vem a goma laca? Vocês estão vendo esses flocos aqui? Esses flocos são secretados, quer dizer, a substância que dá origem a esses flocos é secretada pela fêmea de um besouro da Ásia, numa determinada fase da vida dela, tá? Ela secreta essa substância, os caras preparam umas espécies de lençóis com essa substância, quebram tudo, moem, selecionam, saem vários tipos de goma laca. Esta aqui é chamada em inglês de super blonde, tá? Ou super loira, por causa desse tom clarinho que ela tem. Eu já vi goma laca, inclusive, mais clara ainda, quase branca, tá? Como é que a gente prepara a goma laca? Eu aprendi a dissolver esses flocos em álcool isopropílico. Já ouvi uso de outros tipos de álcool, mas eu especificamente, quando faço, eu uso álcool isopropílico, ok? Então a gente prepara, faz a aplicação na superfície, né? E qual é a graça da goma laca, né? Ela é muito fácil de aplicar, você pode fazer a aplicação com boneca, com pincel, com pistola, né? Ela seca muito rapidamente, tá? E ela tem uma característica interessante em relação a esses outros caras que eu vou citar posteriormente. Ao invés de você ter a cada camada uma camada nova, na realidade, quando você aplica uma nova camada, como a goma laca está misturada com álcool, o álcool dissolve a camada anterior, então você tem uma fusão. Então o que você está fazendo a cada nova camada aplicada é construir uma camada mais grossa, cada vez mais grossa de goma laca. Se você cortar e olhar no microscópio esse acabamento, você não vai conseguir distinguir uma camada da outra, tá? Ela forma só uma camada. Então, em função da facilidade da aplicação, da rapidez da secagem e do fato de, do ponto de vista de saúde, ser uma substância totalmente segura, a gente está citando aqui. Hoje, em móveis, ela é pouco usada no Brasil, tá? Eu diria, infelizmente, né? A gente ouve falar da aplicação de goma laca na fabricação de instrumentos musicais, tá? Agora vamos falar dos caras que não são a goma laca, que são mais comuns, né? E que guardam algumas relações entre si. A seladora, o verniz nitrocelulose e o verniz PU, tá? Bem, primeiro a seladora, tá? Quando é que a gente usa a seladora? A gente usa a seladora nas aplicações nos quais a peça que recebeu este acabamento
não vai sofrer tanta solicitação, tá? Ou se ela vai sofrer solicitação, que ela seja facilmente reparada, tá? Então, dois casos. Uma porta, por exemplo. Você pode fazer o acabamento de uma porta, isso falando de uma porta de uso interno, não de uso externo. Você pode fazer a aplicação de seladora numa porta, porque é um item que não vai, por exemplo, como uma mesa, tá? Sofrer o risco de atrito, de choque, tão frequente quanto esse outro tipo de móvel. Então, se você tem uma porta, que é um item cujo dano é menos frequente, né, o dano no acabamento, a seladora é indicada. Por outro lado, imagine uma bancada como essa, como outra bancada de marceneiro que a gente tem aqui, a gente usa a seladora também. Por quê? Você quer fazer uma camada de proteção de tal forma que se cair alguma coisa você consiga limpar facilmente, por exemplo, cola, uma tinta, etc. E ao mesmo tempo, se você tiver que reparar esse acabamento, tá? Que é um acabamento de proteção, você consegue fazer isso rapidamente. Com a seladora, você pode lixar alguma área que tenha sido eventualmente danificada e aplicar uma camada para fazer o reparo só naquela região. Então, isso é uma facilidade muito grande que a seladora traz. Tá? Para fazer a aplicação, você pode fazer com boneca, com pincel ou com pistola, tá? Pode usar qualquer desses três meios. E para atingir a viscosidade adequada, porque em função da temperatura do ambiente, a seladora pode estar muito viscosa e aí você precisar fazer uma diluição, você usa thinner. Tá? Desses três acabamentos, seladora, verniz nitrocelulose e PU, verniz PU, a seladora é a de menor resistência a riscos, a ataques físicos. Tá? Numa posição intermediária, do ponto de vista de resistência, a gente tem o verniz nitrocelulose. Tá? Ele também é dissolvido, se necessário, para mexer na viscosidade, para acertar a viscosidade com o thinner. Tá? E em que caso a gente usa verniz nitrocelulose? Nós usamos o verniz nitrocelulose quando a gente tem móveis que podem sofrer uma ação agressiva maior, por exemplo, do que aquele caso que eu citei da porta, mas na qual você precisa ou deseja fazer reparos mais facilmente. Porque, da mesma forma que a seladora, você consegue fazer um reparo local com verniz nitrocelulose. Ou seja, tem uma área lá que tem um risquinho, você dá uma lixadinha naquela área e você consegue reparar aquela área. Você pode fazer a aplicação com boneca, você pode fazer a aplicação com pincel, ou trincha, e você pode fazer a aplicação também com pistola, ok? No caso do verniz nitrocelulose, tá? Então, por exemplo, aparadores, mesas de escritório, cadeiras, tá? Móveis dessa natureza, você pode usar verniz nitrocelulose sem problema, tá? Do ponto de vista de resistência entre esses três, esse aqui é o cara intermediário. Por fim, verniz PU. O verniz PU, desses acabamentos que a gente está citando aqui, é o único que é catalisado. O que significa isso? Significa que quando a gente vai prepará-lo, a gente coloca uma substância, um catalisador, que faz com que ele endureça, tá? Efetivamente endureça, é um processo químico, tá? Há uma mudança da substância e você tem a formação de um filme, no caso de comparação com esse aqui, muito mais resistente. Tá? O verniz, quando você vai fazer uso do verniz PU, você tem um diluente e o catalisador, então você precisa adequadamente fazer a mistura dessas substâncias e, no nosso caso aqui, a gente só usa pistola para fazer a aplicação do verniz PU. Se você tem uma mesa de jantar, por exemplo, uma mesa de refeições, em que você precisa de um acabamento muito mais resistente, tá? Especialmente à ação de água, a objetos quentes, objetos muito frios, né? Para os quais a seladora não resiste e o verniz nitrocelulose pode não resistir, dependendo do tipo e da marca do verniz, dependendo de como ele foi aplicado, o verniz PU é a solução. Tá? Ele é bem resistente, como eu disse, à ação da água, de coisas quentes, de coisas frias, só que ele tem um pequeno problema, que é o seguinte, não dá para fazer reparo local.
Não dá para você pegar uma mesa, ter um risquinho ali, você lixa ali e aplica o verniz só ali. Você é obrigado a lixar toda a superfície. Não quero dizer com isso remover todo o verniz, tá? Mas você tem que fosquear toda a superfície, fazendo um lixamento leve e reaplicar uma nova camada do verniz PU, tá? Isso implica também no fato do que, se quando você está fazendo a aplicação de seladora ou de verniz nitrocelulose, por exemplo, cai um cisquinho, cai um bichinho, você vai lá, remove e consegue fazer um reparo, com o verniz PU não tem isso. Se você tem um ambiente que não é completamente limpo, se cair alguma coisa, ela vai ficar lá. Se você tentar tirar, provavelmente você não vai conseguir, vai ficar a marca e essa marca vai ficar impressa no teu acabamento. Você vai ter que fazer um lixamento e vai ter que fazer a aplicação de uma nova camada. Então, as condições para a aplicação do verniz PU são muito mais apertadas, muito mais exigentes do que para essas outras substâncias, ok? Como eu disse, foi uma aula rápida, introdutória para o assunto acabamento, cobrindo essas substâncias que eu citei, a goma laca, seladora, verniz nitrocelulose e verniz PU. Nós vamos ter vídeos específicos tratando de cada um deles. Quando usar, como aplicar, tá? Para que fique tudo claro para todo mundo, como a gente sempre quer fazer, tá bom? Muito bem. Qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?